Oi, jovem! Seja muito bem-vindo ao Somente aos Domingos. Prazer, meu nome é Lídia. Daqui um beijo. Ó, estão aqui sentindo meu cheiro? Espero que tenham sentido meu cheiro, porque eu tomei banho para vir gravar esse vídeo para vocês. Vamos lá, gente. Vamos recapitular essa semana. Essa semana foi uma semana organizada. E aí, o que eu queria falar? Ontem, eu decidi o tema que eu ia gravar hoje. Ontem eu tava em casa, né, eu tirei um dia de descanso, e aí uma hora eu falei, vamos ver o que eu consigo fazer de casa para poder adiantar o serviço, e isso me gerou, sei lá, comecei mais 1 hora da tarde, quando eu fui ver já eram mais 7 horas da noite, consegui adiantar, né, algumas coisas, e aí, só que quando eu finalizei assim, sabe, e eu olhei, eu lembrei de uma época de uma outra Lidiane. Essa outra Lidiane é uma Lidiane que ela já colocou diversas vezes o trabalho acima dela. Então, só para contar uma história que eu lembrei, teve uma vez que eu fui dormir 3 horas da manhã para revisar uma coisa e eu fui acordar 5 horas da manhã. Eu tinha dormido simplesmente só 2 horas, por causa de trabalho. Já teve época que eu dormia, pensava no trabalho, eu ficava no final de semana e ficava pensando em trabalho. E aí, eu espero, né, que todo mundo em algum momento vai ter aquela virada de chave. E eu lembro da minha virada de chave, eu lembro o que me fez pensar no estilo que eu tava levando. Eu tava assistindo Emily in Paris, Emily in Paris, e tem um momento que um personagem, que eu não vou saber o nome dele, ele fala com a Emily que lá eles trabalham para viver e não vivem para trabalhar. E aquilo ficou na minha cabeça. Como que seria se eu estivesse trabalhando para viver e não vivendo para trabalhar? E aí eu comecei a entender que faltava limites na minha vida. E aí eu comecei... Gente, esse é a Lidiane de 10 anos atrás. Ouvi isso eu falando que quando eu venho para minha folga, eu me desligo. Tá, gente, nem todas. Tem alguma, mas é muito poucas exceções, assim, raríssimas exceções. Quando eu tô de folga, eu penso em algum de trabalho, que foi esse final de semana, onde ele foi bem raríssimo. Mas, gente, eu me desligo. Eu chego em casa, eu piso em casa, eu já tô pensando o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer naquela folga, se eu vou querer sair, se eu não vou querer sair, se eu vou querer ficar em casa, o que eu vou fazer em casa. Uau! E é uma evolução. E esse é o tema que eu queria falar com vocês hoje. Você tá trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar? E sendo que o viver ele é diferente para muita gente. Cada um tem a sua realidade de trabalho, de vida, eu sei. Mas, cara, o que é o viver para você? Para mim, diversas vezes, o viver para mim era ir andar. Eu gosto de andar, né? Quando eu tô com as coisas assim, eu gosto de andar. Era ir num parque, andar. Diversas vezes foi ir num museu. Diversas vezes foi no cinema. Foi diversas vezes ficar em casa, deitada, sem falar com ninguém, sem abrir a boca, sem olhar uma rede social, pra ficar vendo um filme, vendo uma série. Então, assim, o que é viver? Você tá trabalhando hoje pra quê? Pra você se permitir ter o quê, ser o quê, fazer o quê? É viajar? É para ter sua casa? Eu acho que a gente não pode perder de visão o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser nós. Temos que ser o que nós queremos e o trabalho como um meio e não o trabalho como um objetivo final. Mesmo que você faça aquilo que ama, e eu vou ser sério, eu gosto muito do meu trabalho atualmente. A gente tem que se dar o mínimo que é descansar. Sei que tem muitas realidades que a pessoa não permite, sei de muita gente que trabalha nem 6 por 1, né? Trabalha 7 por 0. Mas o que a gente hoje pode, quem está assistindo e pode fazer isso, pode fazer por você? Como que você hoje pode deixar de viver para trabalhar e começar a trabalhar para viver? Como que você pode desfrutar da sua vida? Uma vez uma pessoa me disse que a vida, o tempo não ia esperar eu ter tudo, ter a estabilidade, a casa para mim poder viver. O tempo não vai parar, o tempo vai continuar seguindo. Então, aproveite o seu tempo da melhor maneira possível. Tem fases que vão ser mais puxadas, mas deem prazo para essa fase puxada passar. Não esperem que a fase acabe com vocês, acabe você com essa fase difícil. Quando você se pegar, não, mas eu tenho que fazer, respira. Respira, é isso. É isso que eu quero falar para vocês. Um bom domingo, que a gente possa descansar, usufruir do descanso
que a gente consiga usar dos meios que o nosso trabalho nos permite para viver aquilo que a gente quer, ou pelo menos em direção daquilo que a gente deseja, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e não esqueça de falar, hoje esse é o nosso terceiro vídeo. Isso quer dizer, desculpa, que eu já estou cumprindo 10% da minha meta, que é 30 vídeos até o fim do ano. Então comemore comigo, uhul. Antes de ir, eu estava esquecendo também, já estou muito boa, sou muito bom. Fala para mim como que é a sua relação com o trabalho, como que hoje você vê o trabalho, se você é do tipo que trabalha para viver ou vive para trabalhar, tá bom? Um beijo no seu coração, tchau!